Seja bem-vindo ao canal Esporte Clube Corinthians Paulista 1910. Vai, Corinthians! Saudade de vocês. Pode sentar, fica à vontade. Quando ganha, né? Bom, Voltou em grande estilo, hein, cara? Feliz por ter voltado, né? Então, desde já eu quero agradecer ao departamento médico, aos doutores, né? Porque me deram todo o suporte possível para que eu pudesse estar 100%, né? Eu falei que eu só ia voltar quando eu tivesse recuperado, mas que eu queria recuperar o mais rápido possível. E era uma lesão ali complicadinha, chata, e o tempo de recuperação era até mais longo do que nós voltamos, porque a gente foi bem incisivo no tratamento, precisamos fazer alguns procedimentos para que eu pudesse voltar o mais rápido possível. Então quero agradecer a todos eles, todo o departamento médico, quanto os doutores, tanto os fisioterapeutas, ao meu fisioterapeuta também particular, o Júnior, que a gente trabalhou full time, dia, tarde e noite, para que isso pudesse fechar o mais rápido possível eu estar aqui. Então, de início eu quero deixar esse agradecimento a essas pessoas. Nesse momento da minha carreira que eu nunca passei, primeira vez que eu tenho uma lesão, que eu fico fora por lesão, então eu quero agradecer essas pessoas aí. Fala das defesas, então, desculpa, só para completar. Aquela no começo do jogo na gaveta, uma que você voou já no segundo tempo, ou uma sequência milagrosa mais pro fim do jogo? Eu quero fazer meu trabalho, desempenhar o melhor, fico feliz por ter voltado dessa forma, ajudado a equipe a vencer. E óbvio que ainda falta um pouquinho tecnicamente, fisicamente, mas estou muito bem por não estar sentindo dor, está totalmente zerado. Então eu fico feliz por ajudar dessa forma e espero que seja sempre assim. E voltando já na fogueira, né? Um jogo decisivo pela Copa Sul-Americana e agora contra o Flamengo, um confronto que tem relação com a sua própria história também, né, Hugo? São jogos que são as fogueiras que a gente gosta, né? Era um jogo muito importante, a gente sabia da importância do jogo de hoje, a gente precisava muito vencer para que a gente pudesse retomar um caminho para a nossa classificação nessa competição. E eu queria muito voltar justamente por esse motivo. E fico feliz pela vitória. O time soube se comportar muito bem, mediante uma situação totalmente diferente. A gente não controla, a gente teve um jogador expulso logo no início do jogo, mas a gente se comportou muito bem no primeiro tempo mesmo com um jogador a menos. A gente soube trabalhar bem a bola, soube criar um pouco mais as oportunidades. Não fomos tão efetivos, mas no segundo tempo ficou um jogo mais aberto, duas equipes que precisavam vencer, isso era normal, mas eu tenho que agradecer a equipe e parabenizar por todo o esforço, porque mesmo com um jogador a menos a gente soube se defender muito bem e também buscar o resultado. além das suas ótimas defesas, o Mateuzinho também teve um momento de herói ali na reta final do segundo tempo. Você já teve a oportunidade de agradecê-lo agora no vestiário. E aproveita e fala também sobre a questão de um novo treinador. O quanto você acha que isso atrapalha o desenvolvimento do time, o crescimento do time mesmo, num período ainda sem a definição de um novo técnico? Eu e o Mateuzinho a gente tem uma relação de amizade há muito tempo, né? Que bom que a gente traz ela para dentro de campo em lances como esse. Os dois pés ali para salvar a bola no último minuto, mas isso mostra o que foi o esforço da equipe com um jogador a menos, para que a gente pudesse buscar essa vitória que era muito importante para nós. Essa situação do treinador a gente deixa para o Fabinho e para o presidente de resolverem, que a gente sabe que eles são os melhores para fazer isso, né? Eles são os profissionais disso, então eu tenho certeza que eles vão fazer a melhor escolha. E desde já quero agradecer ao Orlando e à comissão do Sub-20 que se dispuseram para estar ajudando a gente nesse período. E graças a Deus com 2 vitórias, eu espero que a gente possa continuar vencendo, e independente do comando que venha, a nossa função é dar o nosso melhor pelo clube dentro de campo, e é isso que a gente vai fazer. Independentemente do desfecho, que a gente sabe que há uma negociação em andamento com um treinador que tu conheces bem, eu queria só que tu pudesse falar um pouquinho pra gente sobre a tua experiência com o Dorival, não só enquanto clube, mas é um cara que te colocou numa pré-lista de convocação de seleção brasileira. O que tu tem a dizer pra ele de forma geral, sem compromisso? O professor Dorival é um grande treinador, né? Não é à toa que estava na seleção brasileira há pouco tempo. E eu trabalhei com ele, tive a oportunidade de trabalhar com ele no Flamengo, então é um grande profissional, além de um grande ser humano, e tanto ele quanto sua comissão. Então, se for ele mesmo que vier, as portas estão abertas. Sei que ele vai vir para ajudar, sei que ele vai vir para agregar muita coisa, que é um cara que vai agregar muito ao nosso time. E, bom, se for ele que venha para nos ajudar, e eu particularmente
gosto do trabalho dele porque já trabalhei junto com ele. É um cara que me deu a oportunidade de estar numa pré-lista, como você falou. Mas, bom, essa decisão é do Fabinho, não é minha. Mas se for ele que venha para nos ajudar, e as portas estão abertas. Hugo, você estava fora, o Donelli assumiu uma responsabilidade muito grande, porque ele pegou o sarrafo lá em cima com a tua qualidade. E ele apanhou muito das redes sociais. Você chegou a conversar com ele sobre isso? Não especificamente, né? O Dona, muito melhor do que eu, sabe o que é isso aqui, sabe o que é vestir essa camisa, sabe o que é esse clube. E por mais que eu tenha passado justamente pelo que ele passou, né, eu acho que ele foi muito mais forte do que eu, né? Porque no dia a dia ele não baixou a guarda, trabalhou da melhor forma, por mais que eu acho que algumas críticas até elevadas, né? Porque o futebol a gente vive de resultado, então quando o resultado não vem, a gente vai achar um para criticar mais, um vai ser mais cobrado do que o outro, isso é normal, a gente tem que acostumar com isso, mas eu tenho certeza que ele fez o melhor dele, todas as vezes que precisar dele, ele vai continuar dando o melhor, e eu costumo dizer que eu só consigo fazer o meu trabalho da melhor forma, desempenhar o meu melhor futebol, porque se eu der brecha, eles são muito bons, tanto ele quanto o Longo, o Cauê e o Cadu, a qualidade de treino é muito alta, e eu falo que se eu der brecha, eles passam por cima, então se eu sou bom é porque eles também são muito bons. Então a gente tem que agradecer, né? Porque eles elevam o nível do nosso trabalho e toda vez que tem a oportunidade, eles dão conta do recado. O Corinthians enfrentou um time que não tinha pontuado ainda, né? Não pontuou inclusive agora na competição. Você acha que apenas a expulsão do Félix justifica também a dificuldade que você acha que o Corinthians teve aqui hoje na Neoquímica Arena? Ah, com certeza. Eu acho que mesmo com a expulsão nós fomos melhores no jogo. No final do jogo foi onde eles criaram algumas oportunidades por ter um jogador a mais, por ficar um jogo mais de transição. Eram duas equipes que precisavam da vitória e o jogo era normal se encaminhar para isso. Mesmo dentro desse cenário a gente conseguiu se comportar muito bem, a gente conseguiu fazer um jogo seguro e conseguimos fazer o gol que a gente precisava e principalmente os 3 pontos, que é o mais importante, né? A gente soube se adaptar à situação do jogo e fizemos, para mim o primeiro tempo foi espetacular, faltou o gol, né? Porque nós com um jogador a menos, eu perguntei ao professor ali que se eu poderia participar um pouco mais da criação, adiantar para usar um pouco mais o meu pé. Ele falou que sim, então não precisou mudar tanta estrutura com a bola. Então isso ajudou bastante nossa equipe. Fizemos um grande primeiro tempo. O segundo tempo ficou um pouco mais aberto, mas a gente foi feliz em fazer o gol e se defender muito bem. Você achou do Ranieri como zagueiro? O Rani joga muito, cara. Então onde colocar ele, ele vai se dar bem, ele vai se virar. E eu falei com ele ali no vestiário agora, eu falei, mano, você joga muito zagueiro, de volante, de ponta, que às vezes ele quer se aventurar, dar uns tapas lá, mas joga demais, então foi muito bem no jogo. Só projetar então esse duelo contra o Flamengo, porque ano passado muitos jogos decisivos entre as duas equipes e claro, toda a polêmica com relação à sua transferência, demora para aceitar a garantia de pagamento, hoje você, jogador 100% do Corinthians. Bom, então, é um jogo importante como todos os jogos. É um jogo muito difícil contra uma equipe muito qualificada e a gente vai trabalhar para que a gente possa fazer o nosso melhor fora de casa, entender quais são os pontos fortes e pontos fracos da equipe do Flamengo, para que a gente possa, dentro disso, trabalhar o nosso melhor e que seja um grande espetáculo e, se Deus quiser, com uma vitória nossa, e a gente vai lá para fazer o nosso melhor com certeza. O resultado com um jogador a menos, né? O Félix foi expulso, vocês sem treinador, foi melhor do que o esperado? Não foi. A gente esperava isso mesmo, independente de ter treinador ou não. A gente sabia que precisava vencer o jogo. Eu acho que se a gente não consegue os 3 pontos hoje, praticamente estava fora da Sul-Americana, não tem o que falar. Então a gente precisava vencer, independente de qual maneira seria, e a gente fez isso do jeito Corinthians, do jeito Corinthians de ser. A gente lutou, batalhou o tempo inteiro. O Orlando tem feito um ótimo trabalho, a gente tem que valorizar isso. E eu espero que ele possa continuar conseguindo os pontos que a gente precisa. Daniel, o futebol parece ser o esporte mais que foge da lógica muitas vezes, né? Quer dizer, quando o Corinthians perde um jogador, um homem a menos, o time melhorou. Como é que você explica isso? Cara, não sei, acho que foi mais a qualidade que a gente tem também, é óbvio. A proposta do Racing também a gente sabia que seria uma proposta de ser mais defensivo e sair nas transições. E ainda assim a gente continuou pressionando eles, continuou matando as transições deles, não deixando eles jogar, e quando a gente tinha a bola a gente tentava fazer o máximo possível para fazer as jogadas. Então acho que isso é algo que não se explica. Acho que, se eu não me engano, também uma vez eu fui expulso contra o Grêmio aqui, a gente melhorou também de desempenho durante o jogo, a gente conseguiu trabalhar mais a bola. Então
são coisas que fogem da lógica e acho que a gente soube administrar bem essa desvantagem e sair com os 3 pontos hoje. Apesar desse jeito Corinthians de reagir ao que aconteceu, o Félix saiu bastante vaiado do campo, afinal de contas ele foi expulso hoje, foi assim também na final do Campeonato Paulista. O quanto vocês conversam nos bastidores, no vestiário, para justamente tentar impedir esse tipo de situação que poderia ter custado muito mais caro? Eu acho que a gente não precisa falar para o jogador que se ele for expulso pode prejudicar o time. Todo mundo tem ciência disso, eu mesmo já tive nessa situação. Eu sei o quanto é difícil estar na pele de alguém que prejudicou o time, que foi expulso, mas acho que pro Félix a gente dá o máximo de apoio possível, é um cara que tem um grande potencial. A gente espera que isso não possa abalar ele. Ele vinha tendo um bom desempenho nos últimos jogos, vinha conseguindo desempenhar bem, recuperando a confiança dele, então espero que isso não atrase essa evolução dele, que ele possa reagir da melhor maneira. Um jogador a menos, o Orlando optou por não fazer aquela alteração que geralmente acontece quase que imediatamente, aí te recua. Quero saber se teve uma conversa contigo naquele momento e como tu te sentiu, né, precisando fazer essa função que não chega a ser tão corriqueira. Cara, eu particularmente, eu cheguei pro Orlando, eu falei pra ele expliquei pra ele o que teria sido minha categoria de base, foi toda de zagueiro. Meus 2 primeiros anos profissional foram de defensor também, então eu falei pra ele, na hora que eu vi o André aquecendo, eu falei, professor, vamos segurar um pouco, porque eu consigo fazer aqui, eu acho que eu consigo desempenhar aqui. E nada contra o André, óbvio, pelo amor de Deus, mas a gente tava num ritmo bom no jogo e eu tava procurando manter isso. E aí eu tentei explicar pra ele, passei pra ele que eu já tinha feito essa posição e ele confiou e graças a Deus a gente conseguiu não ser vazado ali, conseguiu manter a confiança e a segurança ali atrás e não tomar gol. Então pra mim foi bem tranquilo. E sempre que precisar, pode ter certeza que eu vou tentar desempenhar da melhor maneira. Ranieri, antes de contratar um treinador, eu imagino que o presidente, o Fabinho Soldado, tentem ouvir a todos. Se eles chegarem para você e perguntar, Ranieri, o que você acha do Dorival Júnior? O que você responderia? Cara, o Dorival dispensa comentários, é um cara que chegou à seleção. Eu particularmente já conheci ele pessoalmente, conheci o filho dele. Então é um treinador que dispensa comentários, tem ótimos trabalhos. A carreira, os títulos dele falam por si só. Não tenho informação nenhuma, não sei se é realmente isso que vai acontecer, mas eu acho que se for ele ou se for qualquer outro treinador, o Fabinho e o Augusto vão estar fazendo a escolha melhor para o Corinthians e que possa vir e conseguir desempenhar da melhor maneira. Ranieri, até sobre essa última pergunta, não é a primeira, nem deve ser a última vez que você passa por essa situação de uma transição entre treinadores, né? Técnico interino e tudo mais. O que passa na cabeça do jogador nesse momento que está para definir um novo comandante, nomes são jogados na mídia, rumores, o que passa na sua cabeça como jogador e também o que é conversado dentro do elenco nessa situação? Cara, eu sou um cara muito quieto, eu dificilmente uso rede social, eu entro quando ganho um jogo, eu entro, posto uma foto e saio, eu não tenho uma vida muito ativa em rede social, que é onde as informações vêm bombardeando a gente, então eu faço minha livezinha. Mas eu procuro ficar alheio a isso, lógico, existem comentários e tal, não sei o que o resto do grupo conversa, mas a gente apenas vê os noticiários, a gente sabe o que rola no corredor do clube e a gente espera. Na minha cabeça passa a ir treinar todos os dias, se for Orlando, se for outro treinador que vier, acho que na minha cabeça passa isso, treinar, evoluir e poder fazer o melhor para o Corinthians. Ranieri, o que a gente viu ali, tá até ficando nas redes sociais, né, no momento que teve aquela discussão, você foi um dos caras que chegou mais enérgico aí para proteger o Bidon, né? Inclusive a gente teve você chegando aqui com ele. Queria que você falasse também sobre essa união dentro do elenco e até nesses momentos aí, todo mundo junto. Cara, o Bidon é chato pra caralho, mas ele é nosso chato, né? Ninguém pode encher o saco dele, não. Mas é coisa de jogo, acontece. Fosse o Bidon, fosse qualquer outro jogador, ia tentar defender da mesma maneira. Acho que até exagerei um pouco. Na hora que eu empurro o cara, eu já recolho a mão. Puta, fiz merda. Mas graças a Deus o juiz deu cartão para os dois ali e acabou. Então, jogo sul-americano. É o que eu falei aqui na coletiva, na Zona Mista outro dia. A gente precisa incorporar isso aqui no Corinthians e estamos evoluindo em relação a isso. E aí, corintiano, o que você acha? Deixe a sua opinião nos comentários. Acione o sininho para novos vídeos e se inscreva no canal.